Fala galera, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Nova York, com seus arranha-céus e ritmo frenético, era um lugar onde apenas os mais fortes sobreviviam. James Parker, aos 45 anos, era um desses sobreviventes, ou assim acreditava. Dono de uma fortuna construída em cima de contratos milionários e estratégias calculadas, James havia transformado uma startup desconhecida em um império tecnológico. Mas sua riqueza era proporcional à sua arrogância. Ele tratava as pessoas como peças descartáveis, incapaz de enxergar valor além do que aparecia nos números de uma conta bancária. Foi em uma noite chuvosa que a vida de James começou a mudar. James estava em sua mesa preferida no La Lumière, um restaurante de luxo no coração de Manhattan. Ele revisava propostas de novos contratos, enquanto os garçons se apressavam para atender cada capricho do empresário. Um senhor de cabelos brancos e roupas gastas aproximou-se de sua mesa. O homem, que se apresentou como John Mercer, pediu educadamente para dividir o espaço, já que o restaurante estava cheio. Aqui? James levantou uma sobrancelha, visivelmente incomodado. Este é um lugar reservado para pessoas importantes. Acho que você está no restaurante errado. O constrangimento pairou no ar. Alguns clientes ao redor disfarçaram os olhares, enquanto John encarou James por alguns segundos. Sem dizer uma palavra, ele deu meia volta e saiu do restaurante. James voltou ao seu jantar, satisfeito em reafirmar seu poder sobre alguém que, aos seus olhos, era insignificante. O que ele não sabia era que aquele senhor humilde tinha um passado impressionante, cheio de altos e baixos, e que, em breve, se tornaria o arquiteto de sua ruína. Décadas antes, John Mercer era um nome respeitado no setor imobiliário de Nova York. Dono de uma das maiores incorporadoras da cidade, ele havia construído um legado de empreendimentos inovadores e tratados com honestidade. Casado com Helen, o amor de sua vida, e pai de 2 filhos, John era admirado não apenas por seu sucesso, mas também por sua generosidade. Helen, uma professora de literatura, era a base emocional de John. Ela o inspirava a manter os pés no chão e lembrava-o de que o dinheiro, embora importante, nunca deveria definir quem ele era. Com ela, John criou valores que carregou por toda a vida, mesmo após sua queda. Sua ruína começou quando Mark Holloway, seu sócio e amigo de décadas, manipulou documentos e desviou fundos, causando um colapso financeiro em sua empresa. John tentou lutar contra a sabotagem, mas as acusações de negligência recaíram sobre ele. A imprensa sensacionalista o retratou como um homem ganancioso e imprudente, manchando sua reputação. Pouco depois, Helen adoeceu. Sem os recursos financeiros necessários, John viu sua esposa partir sem poder fazer mais por ela. Seus filhos, Alex e Clara, revoltados com a situação, afastaram-se, culpando-o por não proteger a família. John passou anos trabalhando como consultor imobiliário para sobreviver, reconstruindo lentamente parte de sua vida. Quando comprou o prédio onde James Parker tinha sua empresa, fez isso sem grandes planos. Mas o reencontro com James reacendeu uma chama de justiça que ele não sabia que ainda existia. Dias após o incidente no restaurante, James recebeu uma intimação judicial. Ele estava sendo processado por danos morais por ninguém menos que John Mercer, o homem que ele havia humilhado. Mas o choque maior veio ao descobrir que John era o proprietário do prédio onde ficava a sede de sua empresa. Durante o julgamento, John revelou sua verdadeira identidade e apresentou um dossiê detalhado com evidências do comportamento abusivo de James. Funcionários demitidos injustamente, cláusulas contratuais exploradoras e depoimentos de parceiros humilhados pintavam um retrato cruel do empresário. O Sr. Parker construiu sua fortuna em cima da exploração e humilhação, disse John no tribunal. Hoje ele aprenderá que ninguém está acima das consequências de seus atos. O juiz não apenas condenou James a pagar uma indenização milionária, como também autorizou John a rescindir o contrato de locação do prédio. Sem um escritório e com a reputação arruinada, o império de James desmoronou em semanas. Ele perdeu tudo: a mansão nos Hamptons, os carros de luxo e os amigos que antes o bajulavam. Agora, James era apenas um homem comum,
tentando sobreviver em um pequeno apartamento na periferia. Desesperado e sem opções, James conseguiu um emprego como atendente em uma loja de conveniência. Foi lá que ele conheceu Lily Thompson, uma jovem de 28 anos que trabalhava no mesmo turno. Lily era diferente de qualquer pessoa que James conhecera. Ela tinha uma leveza no olhar e uma bondade que ele achava impossível em alguém com uma vida tão simples. Após abandonar a faculdade de enfermagem para cuidar da mãe doente, Lily vivia modestamente, mas nunca reclamava. No início, James evitava a conversa. Sentia vergonha de sua nova realidade e não queria que ninguém soubesse quem ele era. Mas Lily, com seu sorriso caloroso e pequenas gentilezas, conseguiu romper as barreiras que ele havia criado. "Não vejo razão para você se fechar assim", disse ela uma noite, enquanto organizavam os estoques. "Todo mundo tem uma história." Certa vez, ao fechar a loja juntos, James desabafou. "Eu era um homem rico, Lily. Tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Mas nada disso era suficiente. Perdi tudo. E às vezes acho que mereci." "Talvez perder tudo seja uma oportunidade", respondeu ela. "Às vezes, é preciso um desastre para nos mostrar o que realmente importa." Com o tempo, James começou a perceber algo novo em Lily. Ela era sua âncora, um lembrete de que a vida podia ser simples e, ainda assim, plena. O que começou como amizade logo evoluiu para algo mais profundo. Certo dia, enquanto caminhava com Lily pelo parque, James avistou John Mercer sentado em um banco. Ele hesitou, mas Lily o encorajou. "Você precisa encarar isso, James." Ele se aproximou com passos cautelosos. "Senhor Mercer, eu queria pedir desculpas. Não só pelo restaurante, mas por tudo." John levantou o olhar surpreso, mas sua expressão permaneceu neutra. "E o que você aprendeu com tudo isso?" perguntou ele com calma. James respirou fundo, sentindo um nó na garganta. "Aprendi que o ego cega. Perdi tudo o que era superficial, mas, graças a pessoas como Lily, encontrei algo mais valioso. Estou tentando ser um homem melhor." John ficou em silêncio por alguns instantes antes de falar. "O perdão não é um presente, é uma conquista. Continue no caminho certo, e talvez você encontre o que procura." Enquanto James se afastava, Lily segurou sua mão. "Você está indo bem", disse ela, com um sorriso encorajador. Após o encontro no parque, James não conseguia tirar as palavras de John da cabeça. O perdão não é um presente, é uma conquista. Essas palavras ecoavam em sua mente, como um desafio silencioso para provar que ele era digno de uma segunda chance. Lily percebeu a inquietação de James. Apesar de suas tentativas de consolar e encorajar, ela sabia que havia algo que ele precisava enfrentar sozinho. Uma semana depois, James tomou coragem e escreveu uma carta para John, na qual confessava não apenas seus erros, mas também seus sentimentos de vergonha e arrependimento. Na carta, ele contou sobre como havia perdido tudo e relatou o impacto que Lily e as circunstâncias atuais estavam tendo em sua transformação. Ele não esperava a resposta. Seu único objetivo era desabafar e mostrar sinceridade. Para sua surpresa, John respondeu. Um simples bilhete chegou pelo correio. "James, encontre-me no café da esquina da Quinta Avenida amanhã às 9 horas." Na manhã seguinte, James chegou ao café pontualmente. John já estava sentado, tomando um café preto e lendo o jornal. Quando James se aproximou, John levantou os olhos e fez um gesto para que ele se sentasse. "Li sua carta", começou John direto ao ponto. "Admito que fiquei surpreso. Não é fácil para alguém como você reconhecer seus erros." James baixou o olhar, ainda lutando contra o peso da vergonha. "O senhor tinha razão sobre mim. Eu era arrogante, insensível, e pensei que o dinheiro fosse suficiente para definir meu valor. Hoje, vejo que não sou nada sem integridade." John estudou o homem à sua frente. Ele não via mais um empresário confiante e cheio de si. Em seu lugar estava alguém que parecia genuinamente disposto a mudar.
Eu vivi algo semelhante, James, disse John, surpreendendo-o. Quando perdi tudo, achei que minha vida tinha acabado. Mas descobri que às vezes a queda é o que nos salva. James ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Quero te oferecer uma oportunidade, James, continuou John. Trabalhe comigo, não como parceiro ou executivo, mas como alguém disposto a aprender. James piscou, incrédulo. Trabalhar com o senhor? Sim. Tenho uma pequena consultoria imobiliária que administra propriedades de médio porte. Nada comparado ao que você já lidou, mas acredito que pode ser um recomeço. Por quê? Perguntou James, a voz carregada de emoção. Por que me dar essa chance depois de tudo o que fiz? John sorriu levemente. Porque todos merecem uma segunda chance, se estão dispostos a aproveitá-la. E porque eu acredito no poder da redenção. Aceitar a proposta de John foi um grande passo para James. Ele começou como assistente administrativo, organizando documentos e participando de reuniões pequenas. No início, sentiu-se deslocado, mas aos poucos começou a perceber o valor das pequenas conquistas. John foi um mentor exigente, mas justo. Ele desafiava James a pensar além de si mesmo, a buscar soluções que beneficiassem as comunidades e não apenas o lucro. Uma das propriedades que eles gerenciavam era um prédio de apartamentos em um bairro humilde do Brooklyn. Lá, James se envolveu em um projeto para transformar um espaço abandonado em uma biblioteca comunitária. Trabalhando ao lado de moradores, ele aprendeu a valorizar as histórias e necessidades de pessoas que antes ele ignorava. Lily, sempre ao seu lado, ficou orgulhosa de sua transformação. Você não é mais o homem que conheci no trabalho, disse ela uma noite enquanto caminhavam juntos. Está aprendendo a viver com propósito. James segurou a mão dela e sorriu. Ainda tenho muito a aprender, mas agora sei que posso fazer isso, com as pessoas certas ao meu lado. Depois de quase um ano trabalhando com John, James percebeu que ainda havia algo pendente. Ele precisava ouvir da boca de John que havia conquistado seu perdão. Em um dia de primavera, enquanto revisavam relatórios no escritório, James finalmente criou coragem. Sr. Mercer, posso perguntar algo? John ergueu os olhos por cima dos óculos. Claro. O senhor já me perdoou? John ficou em silêncio por um momento, como se pesasse cuidadosamente sua resposta. James, o perdão não é um botão que você aperta e pronto. É um processo. E ao longo deste ano, você tem mostrado que é capaz de mudar. Acho que, de certa forma, o perdão já aconteceu. As palavras de John aliviaram um peso que James carregava no coração. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que estava no caminho certo. Com o passar do tempo, James continuou trabalhando com John, aprendendo mais sobre humildade, empatia e liderança responsável. Ele e Lily começaram a planejar uma vida juntos, enquanto John encontrou em James um aliado inesperado para expandir seus projetos sociais. A parceria entre eles, que começou como um ato de justiça, transformou-se em algo maior. Uma prova de que até mesmo os erros mais graves podem levar a algo positivo quando enfrentados com sinceridade e esforço. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias interessantes. Até logo!